Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude. Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa Aka Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da Aka Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô. Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Link and Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade. Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível. Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi. Mas, se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora.
Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros e rodará em vias normais. Será preciso equipá-las ao longo do caminho dele com trilhos em ambos os lados. O veículo elevado se moverá a cerca de 2 metros acima do solo. Isso é comparável a andar no segundo andar de um ônibus de 2 andares de Londres. E ele não vai interferir no tráfego. Carros comuns ainda poderão dirigir nas vias. O ônibus elevado será totalmente elétrico e acionado por piloto automático. O teto terá uma grande área inteiramente coberta por painéis solares. Em dias nublados, o veículo será alimentado diretamente pelos trilhos. O embarque de passageiros ocorrerá em estações especiais localizadas acima do solo. Para emergências, haverá uma rampa inflável bem no meio. Dessa forma, os passageiros poderão desembarcar em segurança. A tecnologia mais incrível para o transporte de coisas e pessoas poderia ser o teletransporte. Infelizmente, não veremos uma máquina capaz disso em um futuro próximo, mas poderemos andar em carros autônomos perfeitos com pilotos automáticos nas ruas e no ar. Também nos deslocaremos em motocicletas voadoras e pegaremos um trem a vácuo para ir de Nova York a Los Angeles em apenas alguns minutos. Então, vamos começar com os veículos autônomos. O princípio de operação de quase todos esses automóveis é o mesmo. Eles têm câmeras e sensores, mapas de alta precisão e radares que examinam a situação na via. Um sistema comum une essas máquinas. Cada uma sabe onde as outras estão, e isso evita acidentes ou engarrafamentos. É claro que, atualmente, os carros com piloto automático não são tão impressionantes. Muita gente os dirige. Mas imagine o que acontecerá quando todos os veículos da Terra forem unidos por uma inteligência artificial comum. As pessoas esquecerão os engarrafamentos para sempre. Os computadores irão prever situações perigosas e as evitarão. Mas o que os passageiros farão nas vias se não dirigirem carros? Os desenvolvedores se concentrarão no entretenimento. O automóvel será capaz de informar o horário exato da viagem. Você precisa chegar ao meio-dia em ponto? Ok, ele pode intencionalmente diminuir ou aumentar a velocidade e se transformará em um verdadeiro assistente eletrônico. Você pode ter uma reunião, pedir comida e escolher um filme com a ajuda do controle de voz. O assento do motorista terá uma mini sala de cinema, um console de jogos ou um frigobar. As pessoas que gostam de se comunicar com os motoristas poderão falar com uma inteligência artificial avançada. Mas, é claro, também haverá problemas. O principal deles será a correção excessiva da direção. Os cientistas e desenvolvedores estão trabalhando para humanizar as máquinas. Veja um exemplo. Digamos que o carro esteja dirigindo em uma rua movimentada e observe um homem parado nela. O sistema interno analisa rapidamente a situação e decide que o cara vai entrar na pista. A única reação do computador é parar o veículo, que diminui a velocidade. Outro para atrás dele. O primeiro criou uma situação perigosa e um congestionamento. E o homem nem mesmo estava indo atravessar a rua. Ele estava parado ali, esperando um amigo. Para lidar com esse problema, os desenvolvedores de algumas empresas equiparam seus carangos com uma voz. Ou seja, os ensinaram a buzinar. Em uma situação problemática, esse automóvel pressionará a buzina como um motorista furioso. Mas pode reduzir a velocidade se um pássaro passar voando.
Por outro lado, o fator humano é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Sob outra perspectiva, uma pessoa pode analisar uma situação muito melhor e escolher a solução certa. É improvável que uma máquina no piloto automático pare para pegar um cara que está pedindo carona na beira da estrada. Talvez esse indivíduo tenha se metido em problemas e precise urgentemente sair daquele lugar, ou quem sabe tenha sido mordido por uma cobra e precise ir a um hospital. O computador não tem como saber disso, mas alguém gentil ao volante vai parar e oferecer ajuda. Mesmo que o mundo se livre dos engarrafamentos, as pessoas se esforçarão por algo mais, seja na rua ou no ar. Muitos engenheiros acreditam que os táxis e ônibus autônomos voadores são o futuro do transporte, mas os voos movidos à gravidade aparecerão em um futuro distante. Essas máquinas funcionarão de acordo com o princípio de um helicóptero. Serão pequenos veículos aéreos elegantes equipados com piloto automático. A Uber e outras empresas estão investindo nessas tecnologias e em breve será possível usá-las. Digamos que você esteja atrasado para algum evento, então abre o aplicativo e reserva o helicóptero mais próximo. Em seguida, vai até o topo, onde muitas aeronaves estão estacionadas. Depois, o piloto o leva até o estacionamento de seu destino. E de lá, você chega rapidamente ao local de que precisa. E imagine a mesma coisa, mas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Você chega a uma determinada estação de trem e entra em um grande ônibus com asas. Ele decola e segue uma longa rota que o leva com outros passageiros para outra cidade. E se esses ônibus gigantes pudessem levá-lo ao espaço? Não apenas os carros terão hélices, mas também as motocicletas. Já existem hoverbikes projetadas para um passageiro. Você coloca um capacete e se senta em um pequeno dispositivo. Em 2025, será possível comprar essas máquinas por $50 mil. Diferentemente dos automóveis voadores, as hoverbikes não podem decolar a grandes alturas nem acelerar a altas velocidades. Mas no futuro, essa tecnologia evoluirá. Os táxis aéreos e os carros com piloto automático só funcionam no ar ou em vias tranquilas. Mas e se você precisar atravessar uma região com uma paisagem montanhosa ou pântanos? Para essas áreas off-road, a Hyundai desenvolveu o SUV mais legal. Em vez de rodas, ele tem pernas. Esse veículo ambulante passa por seções difíceis e faz isso com o máximo de conforto. Cada perna tem joelhos e pode se dobrar. Ele o levará a uma colina alta ou até mesmo ao topo de um vulcão. Em breve você não precisará ir às compras, pois as lojas irão ao seu encontro. A Toyota já criou um carro incomum que pode ser transformado em uma loja com qualquer produto: roupas, mantimentos, brinquedos, joias, o que for. Esses veículos devem melhorar os serviços de entrega e proporcionar mais conforto às pessoas em suas viagens. Mas a tecnologia mais incrível que aparecerá no futuro é o Hyperloop. Trata-se de um trem em uma almofada aerodinâmica. Imagine uma cápsula viajando a uma velocidade de 1.200 km por hora dentro de um tubo de vácuo. O interior se assemelha a uma cápsula de nave espacial. Você se senta e coloca o cinto de segurança. Neste momento, está acelerando a uma velocidade que excede a do som. Mas dentro da cabine não a percebe. Se observar esse trem de lado, ele passará por vocês mais rápido do que um piscar de olhos. E é assim que funciona. Há cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais nos mundos virtuais. Nem parece tão lotado assim. E olha só, eu vivo aqui do outro lado da sua tela. O futuro da ficção científica já chegou. Mas tecnologia não é só diversão e jogos. Ela também está aqui para facilitar nossas vidas. E essas invenções são a prova disso. Portanto, apertem os cintos enquanto eu teletransporto vocês para um futuro próximo e lhes mostro um dia típico por lá. Você sai da cama e vai para a cozinha tomar o café da manhã, ou acessa a sua geladeira inteligente, para ser mais preciso. As maiores empresas de tecnologia e eletrodomésticos do mundo têm trabalhado há algum tempo no desenvolvimento de geladeiras com algumas características que impressionam. Elas podem escanear o conteúdo armazenado dentro delas, mantendo o controle e sabendo quais itens estão acabando. Suas touchscreens exibem muitas informações, desde a sua agenda diária até um slideshow de fotos de família. Como acontece com qualquer outro dispositivo sem fio, é possível conectá-la ao Wi-Fi da sua casa e a geladeira poderá interagir com outros dispositivos conectados. Assim, você consegue até mesmo mover o programa que estava assistindo na sala para a tela da geladeira inteligente e não perder aquela cena incrível da sua série favorita. Essa tela também informará quando e quais itens você precisa comprar novamente, além de recomendar receitas baseadas nos ingredientes que você já tem dentro da geladeira.
O sistema por trás desses novos e melhorados aparelhos depende do código de barras ou das etiquetas de identificação por radiofrequência das embalagens, que já estão sendo utilizados pelos fabricantes de alimentos para gerenciar o estoque e o envio. Ao digitalizar as etiquetas ou os códigos de barras, sua geladeira pode acessar detalhes como datas de validade, visando manter um inventário preciso de seus alimentos. Caso você esteja se perguntando quanto custa ter uma geladeira que te envie uma lista de compras, ela vai variar entre $2.000 e $5.000. Sua geladeira inteligente avisa que a sua bebida favorita já venceu. Ups, acho que é a hora de ir às compras. Mas não se preocupe, não precisa procurar sua carteira. Você não precisará nem de dinheiro nem de cartão de crédito para comprar coisas. Tudo isso será possível graças aos minúsculos microchips que podem ser implantados na sua mão. Mas não fique muito entusiasmado, um chip não o transformará em um ciborgue legal ou qualquer coisa assim. Essa tecnologia de chips já existe em chaves de casa digitais, e-tickets e cartões bancários. O que os tornará diferentes agora é que, uma vez concluído o processo de implantação, eles serão vinculados a todas as suas contas online. Isso permitirá que você abra sua porta de casa, entre no ônibus ou no trem e faça compras, tudo num piscar de olhos. Você chega em casa e finalmente toma seu cafezinho. Agora é hora de fazer algo para você comer. Que chato. Ou talvez não, graças ao seu cyberchef. Em 2015, uma empresa de robótica sacudiu o mundo da culinária quando apresentou sua nova invenção. Um robô que usa mãos gigantescas para cozinhar refeições. Esse mestre cozinheiro vem pré-programado com milhares de receitas de chefes humanos do mundo todo. Você não vai precisar mais procurar no Google como fazer a crosta de torta perfeita. O robô, que se chama Molly, fará de tudo, desde servir até mexer a comida, mas infelizmente não pode organizar os ingredientes que vai usar nas receitas. Pelo menos ainda. Talvez eu tenha visto muitos filmes, mas provavelmente não é uma ideia tão boa dar uma faca a um robô, certo? Entretanto, se você mesmo preparar os ingredientes e colocá-los em recipientes especiais, ele reconhecerá aqueles que deve usar. Uma vez terminado o preparo dos alimentos, ele também vai deixar a cozinha limpinha. Finalmente, seu próprio busboy. O robô Molly pode planejar e adaptar suas receitas de acordo com suas preferências alimentares e seus limites de consumo calórico. Entretanto, você também pode adicionar suas próprias receitas a essa lista usando a tela touchscreen. E aí, o robô recria aquele cozido da sua avó com 100% de precisão. Mas sabe de uma coisa? Aposto que você pode contratar um chefe pessoal com a quantia que pagará para conseguir ter o Molly. $340 mil. A melhor parte é que os robôs podem até mesmo organizar os ingredientes para você. Tão certo quanto o nascer do sol é o fato de que a sua mãe vai te mandar uma mensagem hoje. Ela manda o lembrete de que chega em 1 hora para te visitar. Você se esqueceu totalmente disso. Você dá uma olhada na sua casa e percebe que não faz uma boa faxina há bastante tempo. Mas sua mãe nem pode sonhar com isso. É aqui que essas belezinhas podem ser úteis. O Guardian XO é um exoesqueleto recarregável, alimentado por bateria e com um corpo mecânico que foi projetado para tornar você rápido e forte. Usando seus motores elétricos e um conjunto de 120 sensores corporais ultra precisos de última geração, ele combina inteligência humana, instinto e julgamento com a resistência e a precisão das máquinas. Ele pode aumentar sua força e permitir que você levante um enorme peso como se estivesse levantando uma pena, e não restringirá em nada seu movimento. Assim, você pode limpar embaixo do sofá, da cama ou daquela geladeira inteligente com muita facilidade e rapidez antes que sua mãe chegue. Isso é que é produtividade. Mas não tenha muitas esperanças. Ele não tem tecnologia suficiente para permitir que você pare ônibus como o Super-Homem faz, ou pule sobre prédios como o Neo. Então, ele não funciona para salvar o mundo, mas certamente pode ser um salva-vidas se você estiver se mudando para uma casa nova.